Escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo, nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Gente, hoje a gente vai ouvir uma história sobre um menino que levou 5 pãezinhos e 2 peixinhos para Jesus. E a gente vai cantar uma música sobre isso. O menino que levou 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Todo mundo reunido pra ouvir Jesus falar. Mas a hora foi passando e a barriga começou a roncar. Ninguém sabia o que fazer, nada tinha pra comer. Então apareceu um menininho e repartiu o seu lanchinho. 5 pãezinhos e 2 peixinhos, foi o que o menino entregou. Jesus orou, multiplicou, todo mundo se alimentou. 5 pãezinhos e 2 peixinhos, foi o que o menino entregou. Jesus orou, compartilhou, todo mundo se alimentou. E ainda sobrou. Desde o começo. Todo mundo reunido pra ouvir Jesus falar. Mas a hora foi passando e a barriga começou a roncar. Ninguém sabia o que fazer, nada tinha pra comer. Então apareceu um menininho e repartiu o seu lanchinho. 5 pãezinhos e 2 peixinhos, foi o que o menino entregou. Jesus orou, multiplicou, todo mundo se alimentou. 5 pãezinhos e 2 peixinhos, foi o que o menino entregou. Jesus orou, compartilhou, todo mundo se alimentou. Cinco pãezinhos e 2 peixinhos, foi o que o menino entregou. Jesus orou, multiplicou, todo mundo se alimentou. 5 pãezinhos e 2 peixinhos, foi o que o menino entregou. Jesus orou, compartilhou, todo mundo se alimentou. Olá, crianças! Tudo bem com vocês?
Crianças, vocês sabiam que no tempo de Jesus não existia muitas coisas que existem hoje? Não existia televisão, não existia carro. Vocês aí de casa podem me ajudar? O que mais não existia no tempo de Jesus? Vamos pensar? Não existia avião, não existia um monte de brinquedos diferentes que hoje existe, né, crianças? Sabia? Mas existia uma coisa muito especial, crianças. Eu vou contar para vocês daqui a pouquinho. As crianças adoravam brincar, elas brincavam muito, elas passavam muito tempo com seus amiguinhos e também muito tempo com as suas famílias, sabiam? Era muito legal. Mas tinha uma coisa especial que a gente hoje em dia não tem. Elas tinham o privilégio de ficar pertinho de Jesus. Vocês imaginam o que seria isso, crianças? Ver Jesus ao vivo, poder ouvir Jesus falando os seus ensinamentos. Já pensou, crianças? Que massa que isso deve ser, né? Pois é, crianças, Jesus, ele falava em todos os lugares. Ele já falava em montanhas, falava num deserto assim como esse, falava em cima de um barco, não é verdade? É legal, né, crianças? Agora, crianças, eu quero que vocês venham aqui comigo junto e vocês observam esse cestinho aqui, tá vendo? Eu quero saber de vocês aí em casa se a mãe de vocês fica preocupado quando vocês vão fazer algum passeio. Eu aposto que a primeira coisa que ela faz é perguntar se vocês estão com fome, se ela quer se vocês querem que ela faça um lanchinho para vocês comerem, ou então que ela prepara um lanchinho para vocês levarem, se o passeio for muito longe ou se vocês vão para a escola. Pois é, crianças, a história de hoje tem a ver com esse menininho aqui, ó. Esse menininho lindo que vocês estão vendo aqui, olha que legal. A mãe dele fez um lanchinho todo especial para ele, crianças, com todo amor e carinho. E esse menino pegou o lanchinho dele e saiu pela estrada. Ó, ele saiu todo feliz, andando para lá e para cá, em cima das montanhas, pela estrada. Esse menininho, ele estava muito feliz, crianças. Mas vocês acham que ele estava feliz só porque a mãe dele tinha feito esse lanchinho para eles? Não, 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 crianças. Ele estava feliz porque ele estava indo encontrar Jesus. E ele foi andando por ali, pela estrada, e ele chegou aonde Jesus estava. E olha só a multidão que ele se deparou, crianças. Ele viu Jesus e ele viu uma multidão de pessoas ao redor de Jesus. Olha que legal. E aí, crianças, ele teve o privilégio de ver de pertinho a Jesus fazer milagres ali naquele dia, crianças. Ele curou doentes, ele contou histórias, parábolas, que a gente já teve a oportunidade de ver aqui nos cultinhos sobre as parábolas que Jesus contava às multidões, né? E aí, crianças, estava tão bom aquele tempo precioso ali com Jesus, que o tempo foi passando, e sabe o que aconteceu? Chegou a noite. E os discípulos que estavam com Jesus ficaram muito preocupados. E eles chegaram até Jesus e falaram assim para ele: Jesus, o Senhor precisa mandar as pessoas embora. Olha a multidão de pessoas que está aqui e nós não temos o que dar a elas o que comer. Elas precisam ir embora para casa e já está ficando tarde. E Jesus deu uma ordem para os seus discípulos. Ele falou assim: não, elas não podem ir embora sem antes comer. Eu quero que vocês façam uma coisa. Vão até a multidão e vê se tem alguém ali que tem algum lanchinho para me dar. E tragam até a mim. E os discípulos foram. Vou deixar Jesus aqui. E os discípulos foram e chegaram até aquele menininho. E eles perguntaram assim para o menino: por um acaso, você pode dar o seu lanchinho para Jesus? E aí, crianças, qual que você acha que foi a atitude desse menino? Ele estava o dia inteiro ali, praticamente, e o seu lanchinho era pouco. E se ele desse para Jesus aquele lanchinho, ele poderia ficar com fome. E ele precisava ainda voltar para casa, né?
Mas o menininho, crianças, ele teve uma atitude muito linda. Ele sentiu no seu coração a necessidade de partilhar o pouquinho que ele tinha com as outras pessoas. E ele, então, entregou o seu lanchinho para os discípulos. E os discípulos, então, sabe o que eles fizeram? Eles entregaram a Jesus. E Jesus, quando olhou para o lanchinho, ele ficou muito feliz, crianças. Ele ficou muito contente. Eu quero saber se vocês aí de casa estão curiosos para saber o que tem dentro desse lanchinho. Eu vou mostrar para vocês. Ó, olha aqui, crianças, que legal. Tinha 2 peixinhos e 5 pãezinhos. E Jesus olhou para aquele lanche, ficou muito contente com a atitude que aquele menininho teve. E ele falou assim para a multidão: podem se assentar, pois agora nós vamos todos nos alimentar. E o menino ficou pensando: mas como será que Jesus vai fazer com esse pequeno lanche? Esse lanchinho não vai dar para toda essa multidão. Só que, crianças, Jesus ergueu aos céus aquele lanchinho e orou, e com toda a sua fé, pediu para que Deus abençoasse aquele lanche. E a partir do momento que ele cessou aquela oração, ele entregou para os discípulos distribuírem para as multidões, para a multidão. E sabe o que aconteceu, crianças? A partir do momento que os discípulos foram entregando o lanchinho, esse lanchinho foi crescendo, multiplicando, crianças. E toda aquela multidão ficou com a barriga cheia, eles ficaram fartos, muito, muito satisfeitos. E a partir do momento que aquela multidão foi comendo, olha só, crianças, elas comeram, ficaram felizes, satisfeitas, e mesmo assim, sobraram cestos com muitas comidas, crianças, que sobraram. Olha só, na Bíblia diz que sobraram tantos lanchinhos, que puderam contar que foram 12 cestinhos cheinhos de comidinha. E vocês sabiam, crianças, que aquela multiplicação daquele alimento serviu para alimentar 5.000 homens, tirando as mulheres e as crianças, e ainda sobraram comidinha para alimentar mais uma multidão daquelas. E aí Jesus deu outra ordem para o discípulo. Jesus falou assim: então, ajuntem tudo, porque nós não podemos desperdiçar nada. E assim nós podemos distribuir o que sobrou para a população. E a população, a multidão, foi embora feliz, crianças, com aquele milagre que Jesus fez. E eles, mais do que isso, eles foram felizes porque viram os milagres que Jesus fez com as outras pessoas ao vivo e de pertinho. Olha que legal. E elas puderam ir para suas casas e compartilharem aquilo que aconteceu naquele fim de tarde para as outras pessoas. E agora, crianças, vocês aí de casa, que conhecem essa história da multiplicação dos 5 pãezinhos e dos 2 peixinhos, vocês também podem contar essa linda história para as outras pessoas, né, crianças? E, olha, lembrando desse dia lindo que foi essa multiplicação dos pãezinhos e dos peixinhos, a gente só pode perceber o cuidado de Deus conosco, o quanto Deus é poderoso, né, crianças? E também perceber o quanto aquela multidão teve fé em Jesus, o cuidado que Jesus teve com elas. E mais lindo ainda, crianças, foi a atitude desse menininho aqui, né? Esse menininho aqui, ele doou aquele pouquinho que ele tinha com as outras pessoas. E Jesus ficou muito contente com a atitude desse menininho. Legal, né, crianças? Então, depois que nós chegamos ao fim nossa história, eu quero orar e agradecer para Deus todo esse cuidado que Ele teve conosco, com Jesus, né, crianças? Então, vamos lá, vamos fazer nossa oração. Todo mundo de olhinho fechado vai agradecer a Deus. Querido Deus,
Agradeço por esse milagre que o Senhor faz nas nossas vidas, de todos os dias, colocar o alimento em nossa mesa, ó Pai. Te peço, em nome do Senhor Jesus, que cuide daquelas pessoas que não têm o que comer, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade